Agora uma perguntinha pra você. Você se cansa só de ver a pilha de roupa sobre a cadeira do seu quarto? As gavetas que não fecham mais e aquela sensação prazerosa de ver a casa e a vida organizada. Um livro que eu já vou pegar aqui, ele acaba de ser lançado em Londrina e ele discute as raízes da desordem e os seus efeitos no dia a dia. A autora, Lissandra Granado, organizadora profissional com mais de 10 anos de experiência e ao vivo aqui com a gente. Lissandra, obrigada pela presença. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Patrícia. Menina, eu, claro, não tive tempo de ler, mas eu recebi o livro, você entregou na sexta, eu peguei ele ontem, mas eu dei uma folheada, já comecei a ler e eu fiquei encantada, primeiramente, com a sua ideia. Porque quando a gente fala de organização de ambientes, antigamente a gente tinha aquela ideia de você comprar os organizadores ali só por uma questão, sei lá, às vezes de não ter muito o que fazer. Isso mudou muito e tem muito mais a ver, é muito mais profundo do que a gente pensa. Sim. Patrícia, em julho de 2024, eu tive alguns insights durante uma organização muito grande de mudança que eu estava fazendo. Eu comecei a refletir no processo da organização, por que a desorganização roubava a paz das famílias, né? Por que ela diminuía o tempo útil que essa família poderia aproveitar de convivência. Então, algumas reflexões foram surgindo e realmente eu mudei a minha visão. Eu acredito muito no poder da organização, mas foi um processo bem precioso onde eu vi que a verdadeira desorganização, ela não começa nos ambientes, na casa. Ela começa no nosso coração, né? As nossas gavetas, os armários e o ambiente, eles refletem aquilo que já foi ou ainda não foi organizado dentro de nós. Então, de julho para cá, eu comecei a analisar, né, algumas questões, porque a nossa cultura, ela tem uma influência muito grande sobre a gente, no sentido do consumismo, da falta de contentamento, e todas essas questões, elas estão muito relacionadas à desordem do nosso lar. Porque às vezes você tá lá comprando, vamos falar de roupa, né? Algo que você nem precisa, vai acumulando, não cabe mais nada no seu guarda-roupa. E é mais ou menos disso que você tá falando. Exatamente. Durante esses 10 anos, assim, eu organizei centenas de lares. E o que eu observava? Muitas vezes, depois da organização, dos ambientes impecáveis, né? As gavetas super bem organizadas, em poucos meses a desorganização voltava. Então, exatamente porque esses pontos, eles refletiam diretamente, né? Essa questão do consumismo, ela é muito forte nos nossos dias. Nós compramos itens desnecessariamente, né? O marketing, ele tem um poder muito grande sobre a gente. Então, às vezes, a gente está vendo ali e você nem precisa, mas você vai lá e compra. É verdade. Né? E aí, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos enchendo os nossos espaços, os nossos armários, mas o sentimento de vazio que nos leva, muitas vezes, a estar adquirindo esses produtos que a gente não precisa, ele continua dentro do nosso coração. No livro, você reflete, você propõe que tipo de mudança, né, para as pessoas não caírem nessa armadilha? Tá. No livro eu trago 10 chaves, né, que vão ajudar as mulheres, porque é um livro para mulher que eu fiz, tá, gente? Vou até dar o close aqui, André, porque aí a gente entende o porquê da chave na capa. Exatamente. São 10 chaves que vão te ajudar a acessar essa vida organizada. Sempre começando pelo coração e depois, é lógico, a ação, ela é extremamente importante. Então, eu também trago dicas de como colocar ordem no ambiente. Esse livro, ele ficou muito especial, né? Eu sou suspeita de falar. Não, mas ficou mesmo. Mas eu trouxe uma base bíblica. Então, o que é a chave principal desse livro? Eu, como uma mulher cristã, acredito que a natureza de Deus é uma natureza ordenada. Então, tudo que Deus fez, Ele fez com ordem. A gente vê no início, né, na criação do mundo, Ele organizou, Ele nomeou, Ele separou, Ele estabeleceu limites. E tem um versículo em Gênesis 1:31 que fala: viu Deus tudo o quanto fizera e eis que era muito bom.
Então eu acredito que Deus, ele não está preocupado com a organização das nossas gavetas, dos nossos armários. Ele está preocupado com a organização do nosso coração. Mas o que é interessante, a desordem desses espaços, ela tem o poder de retroalimentar essa falta de paz, essa inquietação, né? Muitas vezes nós mulheres, a gente tem tantas demandas para lidar no dia a dia. A gente é mãe, é esposa, é profissional, é filha, muitas vezes tem que dar um suporte para os pais, é dona de casa. Como administrar tudo isso com graça, né? Então, a proposta do livro é que você possa desfrutar de um lar que seja um refúgio para você. Um lugar onde você habita e sente paz, onde há leveza para toda a tua família. E o legal é que no começo de cada capítulo, gente, ela propõe uma canção. Então você acessa o QR Code aqui e você vai lendo o capítulo e ouvindo também, né, Lissandra? Mas uma coisa bem importante, né? Além dessas fundamentações bíblicas, eu trago muitas vivências que eu tive com clientes durante esses 10 anos de organização, né? E também experiências da minha própria vida que me levaram a desfrutar dessa vida organizada, que é um estilo de vida que eu abracei e que tem me abençoado muito com paz, com leveza, com clareza, né? Um descanso interior. Então, eu acredito que isso é algo que todas nós, mulheres, precisamos desfrutar na nossa vida. O livro já está lançado. A gente tem o Instagram da Lissandra aí para colocar no ar para quem quiser mais informações, né? Isso. O lançamento oficial, ele acontece agora na sexta-feira, dia 13, às 19 horas, na comunidade Shalom. Se alguém que está assistindo a gente quiser participar, no meu Instagram, no link da bio, é só você me contatar, vai entrar lá no WhatsApp, você fala, eu gostaria de participar do lançamento. Aí eu vou estar te, então, enviando o convite para participar. E a mensagem que eu achei, né, também o ponto central, a graça na ordem e do que você já vivenciou, como você falou, nos lares. O antes e o depois, né? Uma casa, de repente, ali desorganizada e depois a hora que a pessoa vê aquele resultado, aquela organização. Qual é o sentimento que você pôde testemunhar nos seus clientes? Uma mudança radical, né, Patrícia? As pessoas sempre suspiravam, aliviadas, um alívio, né? E eu vejo graça como algo, como se fosse um presente que você está recebendo, né? Então, esse tema desse livro, não sei se a gente ainda tem tempo, dá para falar um pouquinho. A graça na ordem, né? São duas palavras que parecem que estão desconectadas, mas elas têm tudo a ver. Porque como é um livro com um embasamento bíblico, essa graça, essa ajuda divina, né? Então, Deus nos capacita a estabelecer essa ordem. A gente não está sozinha nesse processo, né? Então, existe graça na ordem, existe ajuda, existe auxílio do Espírito Santo. E é realmente isso. A minha proposta, ao escrever esse livro, né, é poder abençoar a vida de muitas mulheres que desejam, não sabem como fazer e principalmente, às vezes, não podem contratar o serviço de um profissional. Então, o livro vem para esse auxílio mesmo, para te ajudar a colocar ordem na sua casa. Sozinha. Você e Deus. Exatamente. Nossa, Lissandra Granado, obrigada, parabéns. Achei uma ideia assim super genial. Vou ler ele inteirinho, com certeza. Bom. Dia 13, então, lançamento e mais informações lá no seu Instagram. Isso. E você é minha convidada especial. Ganhou o livro, mas gostaria de ter você lá comigo, dia 13. Se der o horário, eu vou sim. Então tá Obrigada. bom. Eu que agradeço.